Olá, queridos amigos e amigas. Seja bem-vindo ao nosso canal Oração Incansável. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje eu convido você a assistir até o final esta oração poderosa que tem transformado vidas e libertado pessoas de grandes batalhas espirituais. Não saia antes de receber tudo o que Deus preparou para você neste vídeo. Aproveita agora, deixa o seu like, comenta amém aí embaixo e compartilha com quem você ama. Se inscreva no canal, ative o sininho e se junte a essa corrente de fé. Neste vídeo vamos meditar e orar juntos com base no clamor: livrai-nos do mal, Senhor. E para isso, preparei um conteúdo dividido em 20 sessões completas, com explicações simples e profundas, como se estivéssemos conversando com uma criança sobre o amor e a proteção de Deus. Vamos entender cada parte, com fé, clareza e coração aberto. O significado de livrai-nos do mal. Quando dizemos livrai-nos do mal, estamos fazendo um pedido direto a Deus. Mas o que é o mal? E por que precisamos ser livrados dele? Nesta sessão, vamos conversar de forma simples, como se estivéssemos explicando a uma criança. O mal é tudo aquilo que nos afasta de Deus e daquilo que é bom. Ele pode aparecer de muitas formas: em pensamentos ruins, em atitudes erradas, em doenças, em desentendimentos, em perigos físicos, espirituais e emocionais. O mal é como uma sombra que tenta nos impedir de viver a luz de Deus. Na Bíblia, o mal entrou no mundo através da desobediência, quando Adão e Eva escolheram fazer o que Deus havia pedido para não fazer. Desde então, a humanidade passou a conviver com o pecado, com as consequências da maldade e com a luta constante entre o bem e o mal. Mas Deus, em sua infinita bondade, enviou seu Filho Jesus para nos ensinar a verdade, nos mostrar o caminho e nos libertar do mal. Jesus é o caminho da salvação, e quando oramos pedindo livrai-nos do mal, estamos reconhecendo que precisamos da ajuda de Deus para vencer tudo aquilo que tenta nos afastar dele. Imagina uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Ela sabe que pode cair, se machucar, mas confia que o pai está ali do lado, pronto para segurá-la. Assim é Deus conosco. O mal pode até tentar nos derrubar, mas o Pai está sempre ao nosso lado para nos segurar e nos levantar. Pedir livrai-nos do mal é reconhecer que não conseguimos sozinhos. É entregar nossos medos, nossas fraquezas, nossas batalhas para Deus e confiar que Ele tem o poder para nos proteger. E mais que isso, Ele quer nos proteger porque nos ama. Muitas vezes, o mal começa pequenininho. Um pensamento ruim, uma mentira, uma inveja. Mas, se não cuidarmos, ele cresce e vira uma grande escuridão dentro de nós. Por isso, precisamos orar todos os dias, pedindo que Deus nos ilumine, nos guie e nos livre de todo o mal, desde o mais pequeno até o mais perigoso. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir isso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele sabia que o mal existe, mas também nos ensinou que Deus é maior que todo o mal. Deus é a luz, e onde há luz, a escuridão não pode ficar. Então, nesta primeira parte, entendemos que o mal é tudo aquilo que nos separa de Deus. O mal pode estar nas atitudes, pensamentos, sentimentos e situações. Jesus nos ensinou a pedir livramento do mal. Deus é nosso Pai e quer nos proteger, como um pai protege um filho.
Precisamos orar diariamente, com fé, pedindo a proteção de Deus contra o mal. Vamos juntos declarar com fé neste momento: Senhor, livrai-nos de todo o mal. Eu reconheço que preciso de Ti. Protege meu coração, minha mente, meu corpo e minha alma. Não permita que eu caia nas armadilhas do mal. Quero viver sob a Tua luz, Senhor. Amém. Agora que você entendeu o que significa pedir a Deus para nos livrar do mal, continue comigo para a próxima sessão, onde vamos falar sobre quem é esse Deus Todo-Poderoso que pode nos guardar. E lembre-se, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e comente "Deus é maior que todo mal" aqui nos comentários. Quem é Deus Todo-Poderoso? Quando falamos em Deus Todo-Poderoso, estamos falando do Criador de todas as coisas. Ele fez o céu, a terra, o mar, as estrelas, os animais, as plantas e cada ser humano com um amor infinito. Nada escapa ao seu poder. Ele conhece tudo, sabe de tudo, vê tudo e está presente em todos os lugares. Imagine uma criança que constrói um castelo de areia. Ela sabe cada detalhe daquele castelo, porque foi ela quem o fez. Assim também Deus nos conhece por inteiro, porque foi Ele quem nos formou. A diferença é que, enquanto a areia se desfaz, o amor de Deus por nós nunca passa. Deus é soberano. Isso significa que nada acontece sem a permissão dele. Mas isso não quer dizer que Ele quer o mal para nós. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é amor e por nos amar tanto, Ele nos deu liberdade de escolher entre o bem e o mal. Por isso, mesmo sendo todo-poderoso, Deus permite que enfrentemos dificuldades, porque nessas horas, aprendemos, crescemos e somos fortalecidos. Ele nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado, mesmo que às vezes a gente não perceba. Sabe aquele momento em que tudo parece estar dando errado? Quando sentimos medo, tristeza ou solidão, Deus está ali. Muitas vezes, é nessas horas que mais nos aproximamos dele. E é ali que vemos seu poder agir, trazendo consolo, livramento e paz. Deus pode tudo. Ele tem poder sobre as tempestades, sobre os corações endurecidos, sobre a doença, sobre os inimigos, sobre o tempo, sobre o impossível. E é por isso que confiamos nele quando dizemos: Senhor, livrai-nos do mal. Porque sabemos que Ele tem poder para isso. Na Bíblia, vemos muitos exemplos do poder de Deus. Ele abriu o mar para que Moisés e o povo de Israel passassem. Ele fechou a boca dos leões para proteger Daniel. Ele fez chover comida do céu para alimentar um povo faminto. Ele ressuscitou mortos, curou enfermos, acalmou tempestades e expulsou demônios. Esse é o Deus Todo-Poderoso, e Ele continua o mesmo hoje. Seu poder não mudou. Ele ainda faz milagres, ainda protege seus filhos, ainda guarda os que clamam por ajuda. Se você se sente pequeno diante dos problemas, lembre-se, Deus é grande. Se você se sente fraco, lembre-se, Deus é forte. Se você não vê saída, lembre-se, Deus abre portas onde não há nenhuma. Vamos declarar com fé: Senhor, eu creio no Teu poder. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu entrego minha vida em Tuas mãos, porque sei que Tu podes me livrar de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Na próxima sessão, vamos descobrir como Deus age como nosso médico e remédio. Prepare o coração e continue comigo.
E se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Envie para alguém que precisa sentir o poder de Deus. E escreva aí nos comentários: eu confio no poder de Deus. Deus é médico e remédio. Querido irmão, querida irmã, agora que já compreendemos que Deus é todo-poderoso, precisamos entender uma outra faceta maravilhosa do nosso Senhor. Ele é também o nosso médico e o nosso remédio. Isso mesmo. Deus não apenas pode curar, Ele é a própria cura. Ele não apenas pode nos restaurar, Ele é a própria restauração. Quando estamos doentes, procuramos um médico. E o médico o examina, receita um remédio, faz um acompanhamento. Mas Deus é diferente. Ele vê além do que os olhos podem enxergar. Ele entende o que ninguém entende. Ele trata não só o nosso corpo, mas também a nossa alma, nosso coração, nossa mente, nossas feridas mais profundas. Às vezes, sentimos uma dor que ninguém vê, uma tristeza, um medo, um vazio. Isso também é uma doença. E Deus pode curar. Em Jeremias está escrito: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Você consegue imaginar uma criança que machuca o joelho correndo? Ela corre para os braços da mãe, chorando. A mãe assopra, limpa e faz um curativo. A criança confia, porque sabe que está segura. Assim é Deus. Nós somos seus filhos, e quando algo em nós dói, podemos correr para Ele. Ele sempre nos recebe com amor. Deus também é o remédio. E esse remédio é diferente de todos os outros. Ele não tem efeitos colaterais. Ele não tem contraindicações. Ele é puro amor. A palavra de Deus é esse remédio. Cada versículo é como um bálsamo para a alma, como um abraço para o coração. Quando oramos, nos conectamos com o médico dos médicos. E quando lemos a Bíblia, tomamos a dose certa do remédio que Ele preparou para nós. Ele mesmo diz: enviou a sua palavra e os sarou. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade neste momento. Ou talvez alguém da sua família esteja doente. Não desanime. Deus é capaz de fazer o que nenhum remédio faz. Ele pode restaurar células, mudar diagnósticos, reconstruir órgãos, reviver o que parecia morto. Mas Ele também pode curar o que não se vê: mágoas, traumas, medos, solidão. Existem curas que acontecem por dentro, e essas são as mais profundas. Porque quando a alma está bem, o corpo responde. Quando o coração encontra paz, o rosto brilha. E quando a mente descansa em Deus, a vida se transforma. Vamos orar juntos agora. Senhor, Tu és o nosso médico e o nosso remédio. Sabes tudo o que sentimos, tudo o que carregamos por dentro. Cura-nos, Senhor. Toca nas feridas escondidas. Alivia nossas dores físicas e espirituais. Restaura nossa saúde por completo. Sabemos que só em Ti está a cura verdadeira. E declaramos com fé: estamos nas mãos do médico dos médicos. Em nome de Jesus. Amém. Na próxima sessão, vamos falar sobre a presença maravilhosa do Espírito Santo, que nos fortalece e nos enche de poder para resistir ao mal. Se esta palavra tocou o seu coração, comente "Deus é minha cura" e compartilhe com alguém que esteja precisando de um toque de Deus hoje. Fortalecei-nos e enchei-nos do vosso Espírito Santo. Irmãos amados, se queremos ser realmente livres do mal, precisamos mais do que apenas proteção externa. Precisamos de força por dentro.
E é por isso que, nesta oração, pedimos: fortalecei-nos, Senhor, e enchei-nos do vosso Espírito Santo. Essa é uma parte essencial do nosso pedido de livramento, porque quando estamos cheios do Espírito de Deus, o mal não encontra espaço para entrar. Vamos entender isso de forma simples. Imagine um copo vazio. Se ele estiver vazio, qualquer coisa pode entrar: sujeira, poeira, insetos. Mas se esse copo estiver cheio de água pura, não há espaço para mais nada. Assim é nosso coração. Se ele estiver vazio de Deus, qualquer coisa ruim pode entrar. Mas se estivermos cheios do Espírito Santo, o mal não tem lugar. O Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós. Ele é consolo, sabedoria, força e direção. Ele é aquele que nos dá coragem quando temos medo, que nos lembra das promessas de Deus quando estamos em dúvida, que nos consola quando estamos tristes e nos dá poder para resistir à tentação. Em Atos 1, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esse poder não é força física, é força espiritual. É resistência contra o mal, discernimento para tomar decisões, paciência para suportar as provações e fé para continuar crendo, mesmo quando tudo parece difícil. Uma criança, quando está assustada, corre para os braços do pai. Mas se o pai estivesse dentro dela, segurando sua mão por dentro, isso é o que o Espírito Santo faz. Ele não está apenas perto, ele habita em nós. Ele fortalece de dentro para fora. Ele transforma nossas emoções, nossos pensamentos e nossa vontade. Pedir que Deus nos encha do seu Espírito é dizer: Senhor, eu não quero viver pela minha força, mas pela tua. Eu reconheço que sozinho não consigo vencer o mal, mas com o teu Espírito sou mais que vencedor. Quando o Espírito Santo está em nós, temos paz, mesmo em meio à guerra, temos alegria, mesmo quando tudo parece triste, temos fé, mesmo quando o mundo duvida, temos amor, mesmo quando somos odiados, temos coragem, mesmo quando o medo nos cerca. O Espírito Santo também nos ajuda a orar. Às vezes, não sabemos o que dizer, só choramos, e Ele interpreta nossas lágrimas diante de Deus. Ele leva ao Pai o que o nosso coração está gritando em silêncio. Vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Enche-nos com teu poder, com tua paz, com tua direção. Queremos ser vasos cheios da tua presença, para que nenhum mal tenha espaço em nossas vidas. Fortalece-nos, Espírito Santo. Dá-nos sabedoria, discernimento e coragem, que possamos resistir ao mal e permanecer firmes no caminho do bem. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, enche-me com teu poder. E não se esqueça de compartilhar esta palavra com alguém que está precisando de força espiritual neste momento. Na próxima sessão, vamos falar sobre como afastar as forças do mal com atitudes práticas e espirituais no nosso dia a dia. Continue comigo nessa jornada de fé. Afastai as forças do mal do nosso caminho diário. Amados irmãos, nesta sessão vamos entender um pedido essencial: que o Senhor afaste de nós todas as forças do mal. Porque o mal não age apenas em momentos de grande tribulação. Ele tenta se infiltrar nas pequenas situações do nosso dia a dia,
nas brechas que deixamos abertas, nas distrações que nos afastam de Deus. Pense em uma estrada cheia de curvas perigosas. Se não estivermos atentos, podemos sair da rota e cair. Assim também é a vida. O caminho do bem existe, mas o inimigo tenta colocar desvios, atalhos enganosos, placas falsas. Por isso precisamos da luz de Deus para enxergar onde pisamos e da proteção dele para não sermos enganados. Quando pedimos que o Senhor afaste as forças do mal, estamos clamando para que ele limpe o nosso caminho, que ele quebre as armadilhas que foram preparadas contra nós, que ele desfaça as emboscadas, calúnias, invejas e planos secretos que querem nos destruir. Essas forças do mal podem se manifestar em forma de pensamentos negativos, brigas constantes na família, falta de paz, vícios, doenças, mágoas antigas, tentações disfarçadas de oportunidades. E muitas vezes, nem percebemos que estamos sendo atacados. Mas o nosso Deus vê tudo. Ele enxerga além do que os olhos humanos veem. Ele sabe onde o inimigo está tentando agir e pode, com uma só palavra, desfazer todo o plano do mal. Por isso, precisamos andar com ele todos os dias, orando, vigiando e obedecendo a sua voz. Está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura é espiritual, é fé, verdade, justiça, a palavra de Deus e a oração constante. Imagine que você está saindo de casa. Você não sairia descalço numa estrada cheia de pedras, não é? Da mesma forma, não podemos sair de casa sem a proteção espiritual. Precisamos pedir todos os dias: Senhor, afasta o mal que eu não vejo. Guarda-me de todo laço escondido. Ilumina meu caminho. Vamos orar juntos. Senhor Deus, afasta de mim todas as forças do mal. Que nenhum plano do inimigo tenha poder sobre minha vida. Que nenhuma maldição, inveja, praga ou obra das trevas possa tocar em mim e na minha família. Vai à frente, limpando meu caminho. Mostra-me quando estiver perto do perigo e fortalece-me para não cair. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, afasta todo o mal do meu caminho. E compartilhe esta oração com alguém que também precisa dessa proteção divina. Na próxima sessão, vamos entender o poder da prática do bem e como ela nos protege e nos aproxima ainda mais de Deus. Continue comigo nessa jornada de fé e libertação. A prática do bem como proteção espiritual. Queridos irmãos, nesta etapa da nossa oração e reflexão, vamos falar sobre algo muito importante: a prática do bem. Sim, fazer o bem é uma arma poderosa contra o mal. Quando nos dedicamos à bondade, à caridade e à compaixão, estamos cercando nossa vida de luz. E onde há luz, o mal não pode habitar. Jesus nos ensinou isso em várias ocasiões. Em Mateus 5, ele disse: Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Em outras palavras, quando fazemos o bem, refletimos a luz de Deus para o mundo. Imagine uma casa escura, fechada por muito tempo. Quando abrimos a janela e deixamos o sol entrar, a escuridão vai embora. Assim é o coração do homem. Quando ele se abre para a prática do bem, para a bondade verdadeira, a escuridão espiritual é expulsa. Mas o que é fazer o bem? Afinal, não são apenas grandes ações.
como doar muito dinheiro ou viajar para longe em missões. Fazer o bem está nas pequenas atitudes. Item perdoar quem nos magoou. Item escutar alguém com paciência. Item repartir o que temos com quem precisa. Item orar por quem nos persegue. Item estender a mão a um vizinho. Item tratar todos com respeito e humildade. Esses gestos simples são sementes que plantamos no campo do bem. E cada semente que plantamos, Deus faz crescer. E o bem gera proteção espiritual porque nos mantém perto de Deus. Ele habita onde há amor, justiça e misericórdia. A prática do bem também é um escudo contra os ataques do inimigo. O diabo odeia o amor, odeia a justiça, odeia a compaixão. Ele tenta revidar com raiva. Mas quem pratica o bem permanece firme, protegido pelo Senhor. Em Romanos 12 está escrito: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ou seja, não retribua o ódio com ódio. Não devolva a traição com vingança. Não responda a calúnia com outra calúnia. Responda tudo com amor. Isso confunde. Isso fortalece praticar o bem todo. Dá-me um